Um homem na beira da estrada arrotou alto e, para sua surpresa, cuspiu um anel de ouro. Mas isso não foi tudo. Ele abaixou a cabeça de repente, como se dinheiro não tivesse valor, e uma pilha de anéis de ouro saiu dele. Logo depois, ele foi até uma loja de penhores e despejou todos os anéis no balcão. Os olhos da lojista se arregalaram de surpresa. Vendo a quantidade de ouro diante dela, ficou claro que começava a ter ideias distorcidas. Rapidamente, pegou o instrumento de teste de pureza, enquanto o homem olhava ao redor da loja, examinando vários itens antigos. Logo, ele começou a desmontar e remontar objetos. Pouco tempo depois, criou uma engenhoca de aparência estranha. Enquanto isso, a lojista terminou seus cálculos e entregou o dinheiro ao homem. Com o pagamento em mãos, ele partiu para o continente, usando o dispositivo que acabara de construir para procurar o caminho a seguir. No entanto, não percebeu que o dinheiro caía de seu bolso enquanto andava. Pouco tempo depois, parecia ter recebido um sinal de seu planeta natal. Olhando para cima, viu prédios que se assemelhavam aos de seu mundo. Sim, ele era um alienígena, mas, antes que pudesse reagir, foi nocauteado por um bandido. O dinheiro espalhado havia chamado a atenção errada. Sendo um estrangeiro naquele mundo, ele não fazia ideia do que era um roubo. Tampouco entendia por que havia sido espancado. Naquele momento, Justin passava pelo local e viu o que estava acontecendo. Ela tentou se convencer a não se envolver, mas seu coração bondoso não permitiu. Virando o carro, sacou uma arma e assustou o ladrão. O alienígena correu em sua direção, quase implorando para que Justin o levasse a uma coordenada específica. Curiosa, ela verificou o mapa e viu que o destino estava a 200 milhas de distância. Tudo aquilo parecia insano. Além disso, Justin tinha uma família para cuidar e não podia perder tempo com a loucura daquele estranho. Inesperadamente, o alienígena ofereceu todo o seu dinheiro a Justin. Relutante, ela acabou concordando em ajudá-lo. Durante a viagem, o alienígena se mostrou impaciente com o fato de os humanos precisarem de comida, considerando aquilo uma perda de tempo na jornada. Ele rapidamente desenhou um mapa, e Justin ficou surpresa ao perceber que os números estavam em um sistema de base 60. Ainda mais impressionante, a caligrafia era idêntica à de escritos com mais de 3.000 anos. A curiosidade de Justin aumentou. Pela primeira vez, ela perguntou o nome do homem. Ele disse que se chamava Faraday. Intrigada, Justin perguntou como ele a havia encontrado. Faraday explicou que foi uma recomendação de seu mentor. Quando Justin procurou descobrir quem era esse mentor, ficou chocada. Tratava-se de uma figura lendária do século passado, um gênio que fundara uma empresa de tecnologia e possuía 10 patentes revolucionárias. Então, Faraday afirmou que seu mentor, assim como ele, era um alienígena. Justin riu. A história era absurda demais para ser verdade, apesar dos muitos mistérios que cercavam Faraday. Algumas horas depois, chegaram ao destino. Faraday insistiu que Justin o acompanhasse para ouvir as instruções de Thomas, seu mentor. Justin recusou de imediato, mas Faraday não compreendeu a recusa e insistiu tanto que quase arrancou a porta do carro dela. Irritada, Justin pegou sua arma e se afastou, encerrando o assunto. No entanto, pouco depois, percebeu que o tempo havia mudado drasticamente. Seu coração mole falou mais alto, e ela decidiu voltar para salvar Faraday. Para seu choque, testemunhou algo inacreditável. O que parecia um tornado, na verdade, era uma transmissão holográfica. Faraday entrou no olho da tempestade e, no momento seguinte, foi transportado para outro espaço. Diante dele, apareceu Thomas. Suas primeiras palavras foram: "Não confie em humanos." Thomas então contou sobre o tormento que suportara por décadas. Sua empresa foi tomada, sua pele arrancada, seus olhos removidos.
Ele revelou que todos ali eram alienígenas de um planeta chamado Anxia. Devido ao esgotamento da energia da água, Thomas veio à Terra com a missão de salvar seu mundo natal. Ele possuía 10 patentes e prosperava na Terra, até ser descoberto pela CIA. A agência assumiu o controle de sua empresa e o forçou a entregar sua 11ª patente, a chave para completar sua missão. Pior ainda, a CIA descobriu sua verdadeira identidade e o usou como cobaia em experimentos alienígenas. 45 anos atrás, ele usou o mesmo método de comunicação para enviar uma mensagem a Faraday, chamando-o à Terra. Agora, sua missão era encontrar a empresa que ele fundara, recuperar a patente perdida e reunir pessoas para continuar os experimentos. Thomas disse a Faraday para procurar uma mulher chamada Justin, pois apenas ela poderia ajudá-lo a traduzir a tecnologia para os termos científicos da Terra. Do lado de fora, Justin ainda observava. Quando o tornado desapareceu, Faraday, desidratado, revelou sua verdadeira aparência: um ser reptiliano. Justin entrou em pânico e fugiu. Faraday foi deixado para trás. Ele caminhou até um restaurante e, desesperado por água, pegou o copo de um cliente e bebeu dele. Se não fosse por uma garçonete gentil, teria sido espancado novamente. Ele tentou falar com ela em sua língua natal, mas ela não conseguia entender nada. Após insistir, entregou-lhe dinheiro, a única habilidade útil que aprendera na Terra. Depois de uma longa conversa, a garçonete finalmente entendeu que ele falava de uma empresa distante, localizada em Seattle. Ela explicou que a cidade ficava muito longe e que ele precisaria pegar um avião. Nesse momento, Faraday olhou para ela e disse: "O pulso do seu corpo está em 110 batimentos por minuto. Você está grávida." Sem mais demora, Faraday entrou em um táxi rumo ao aeroporto. O motorista, curioso, perguntou por que ele não carregava bagagem. Durante a conversa, Faraday percebeu que precisava de uma identificação para comprar uma passagem. Olhando ao redor, viu a identidade do motorista pendurada no carro e simplesmente a pegou, acreditando que aquilo bastaria. No aeroporto, Faraday se sentiu desconfortável com os dispositivos eletrônicos ao seu redor. Ao apresentar o documento, o atendente se sentiu insultado por sua tentativa de fraude. Naquele instante, algo estranho aconteceu. Os dispositivos eletrônicos ao redor reagiram à presença de Faraday, causando uma falha total. Atordoado, ele cambaleou para longe da cena, mas não foi muito longe antes de cair no chão, vomitando uma poça de água. Enquanto isso, a comunidade de inteligência já estava em alerta. O tornado havia desencadeado uma grande comoção. Eles detectaram um sinal criptografado dentro da tempestade. O mais estranho era que, 45 anos antes, um tornado idêntico ocorrera no mesmo local, emitindo o mesmo sinal. Todos os esforços para decodificá-lo haviam falhado. A comandante da investigação chamou o melhor agente, Spencer, para resolver o mistério. Ela sugeriu que aquilo poderia ser um ataque terrorista e que todos os envolvidos haviam morrido, exceto uma pessoa, que provavelmente também estava morta. A dificuldade do caso só deixou Spencer mais animado. Ele rapidamente viajou para o interior das montanhas e atravessou a floresta para encontrar a casa do suposto sobrevivente. Porém, assim que se virou, foi nocauteado. Quando acordou, estava amarrado a uma cadeira. Diante dele, um velho de cabelos desgrenhados o examinava com um olhar penetrante. O velho analisou seus olhos e, em seguida, calmamente lavou as mãos. Spencer tentou explicar sua missão, mas quando mencionou o tornado, o homem congelou. De repente, segurou uma faca, cortou a própria pele e disse: "Nós achávamos que era uma transmissão unidirecional, mas agora há uma resposta." Então, gritando, correu até Spencer e perguntou: "Quem te enviou?" Em seguida, murmurou algo sobre Thomas ser um anjo. E, sem aviso,
pressionou a faca contra a garganta de Spencer. Spencer sabia que não podia esperar mais. Ele chutou o velho para longe. Uma vez livre, o velho pegou uma espingarda e mirou no pescoço de Spencer, mas, em vez de atirar nele, disparou contra si mesmo. Com base nas palavras do velho, Spencer teve uma percepção. Ele procurou por todos os lugares e finalmente encontrou uma fita de vídeo na geladeira. A fita mostrava Thomas, amarrado a uma cama, recusando-se a abrir mão de alguma tecnologia. As pessoas arrancaram seus olhos e brutalmente retiraram sua pele. Mas, por baixo da pele do homem, parecia haver outro rosto. Spencer já suspeitava que o incidente poderia estar relacionado a alienígenas. Após conduzir sua investigação, ele relatou os resultados preliminares à sua superiora. Esse era um projeto secreto da CIA de 45 anos atrás. Naquela época, agentes de inteligência tinham quase certeza de que Thomas era um alienígena. Durante o interrogatório, Thomas desapareceu de repente e Spencer suspeitou que outro alienígena tivesse chegado à Terra. Embora a escrita deixada por Thomas fosse ilegível, os projetos para a tecnologia de patente de número 11 mostravam repetidamente o Sol, provavelmente relacionado à luz ou à energia. Spencer relatou meticulosamente suas descobertas à sua superiora para garantir mais fundos e autoridade. No entanto, ele deliberadamente escondeu a existência da fita de vídeo. Não estava claro quais eram suas reais intenções. Em pouco tempo, a equipe de Spencer se organizou e rapidamente descobriu a identidade da mulher por quem Thomas gritava de dor. Spencer chegou a um convento no momento em que um grupo de éguas estava tendo dificuldades para dar à luz e precisava de ajuda. Spencer foi chamado para auxiliar. A mulher gostava muito dele, achando-o gentil e honesto. Quando ouviu Spencer mencionar que ele tinha vindo por causa de Thomas, ela disse animadamente que estava esperando havia 45 anos. Claramente, ela entendeu mal. Então, começou a agir estranhamente, aplicando mel no rosto e deixando abelhas picarem sua pele até que ela ficasse inchada e coberta de vergões. Ela divagava, mas Spencer não entendia uma palavra. Enquanto isso, houve um avanço significativo na investigação da equipe. O prédio onde ficava a sede da empresa de Londres, de repente, iluminou metade da cidade devido a um surto de energia desconhecido. Os subordinados de Spencer descobriram que, alguns dias antes, um homem chamado Faraday e uma mulher chamada Justin haviam embarcado em um avião particular com destino àquela localização. Os comissários de bordo revelaram mais tarde que algo estranho havia acontecido durante o voo. Faraday tocou levemente o pescoço de um velho e, em um instante, a doença do homem foi curada. Mas, logo depois, Faraday caiu no chão, lutando contra a dor, e um líquido preto começou a fluir de seus poros, flutuando no ar e saindo pelas saídas de ar. A filha do velho, Justin, entrou correndo e viu seu pai, agora radiante, se levantando da cadeira de rodas. Ela ficou atordoada, chorando de alegria. Poucas horas antes, Justin havia recebido uma ligação da polícia informando que seu amigo estava vomitando água no aeroporto e pediram que ela fosse buscá-lo. Justin respondeu que ele não era seu amigo. A primeira vez que a polícia a contatou foi porque o homem estava bebendo água. A segunda, porque ele estava vomitando. Mas, quando se encontraram, Faraday começou a divagar novamente, dizendo que era um alienígena e tinha uma missão a cumprir. O destino era Seattle. Ele implorou para que Justin o levasse até lá, mas ela o levou para sua casa querendo que ele visse o quão difícil era a vida dela. Seu pai tinha mais de 10 doenças e estava acamado, e Justin também tinha uma filha de 6 anos para cuidar. Inesperadamente, Faraday entrou silenciosamente no quarto do idoso, enquanto Justin não prestava atenção e o estrangulou. Todas as luzes da casa se acenderam. Justin correu de volta para casa apenas para testemunhar a cena. Agora,
o velho estava curado e podia ajudar a cuidar da criança. E Justin não tinha mais preocupações. Como um sinal de gratidão, Justin concordou em ir para Seattle com Faraday. Como as fortes ondas eletromagnéticas do aeroporto fariam Faraday vomitar água, os dois só podiam ir de carro. No caminho, Faraday puxou um objeto do tamanho de um cubo mágico. Ao estender a mão sobre ele, o cubo flutuou e se transformou. No formato de uma flor de lótus, ele flutuou até uma plataforma de petróleo abandonada há muito tempo, e a máquina de 100 toneladas milagrosamente ligou e começou a girar. Justin ficou completamente perplexa. Como ex-especialista em tecnologia, ela imediatamente reconheceu o valor daquele objeto. Ela continuou fazendo perguntas. Havia radiação? Por que não precisava de resfriamento? Por quanto tempo poderia funcionar? Como poderia ser produzido em massa? Faraday disse a ela que era fusão quântica, sem radiação e sem necessidade de resfriamento. Era apenas um pequeno modelo dado, a ele por Thomas, mas que lhe permitiu voar para a Terra. Eles tiveram que encontrar rapidamente os projetos de patentes da empresa para produzir o mesmo dispositivo de fusão. Encontraram o CEO da empresa, Hatch. No entanto, Hatch havia sido expulso da equipe de gestão por sua irmã devido a um conflito interno. Ele estava de mau humor e mandou Faraday e Justin embora. Mas, quando viu um projeto apresentado por eles, ficou atordoado. Parecia idêntico ao texto da patente de número 11. Hatch nunca tinha visto ninguém capaz de escrever aquele código, então acreditou na história de Faraday. Ao saber que ele poderia criar um dispositivo de fusão, Hatch ficou animado. Ele disse que a sede da empresa realizaria um seminário e que, se conseguissem convencer o público, poderiam fazer exigências. No entanto, a sede ficava em Londres e eles não podiam dirigir até lá. Faraday também não podia voar de avião devido às ondas eletromagnéticas dos aeroportos. No final, decidiram fretar um avião particular. Hatch, ansioso para retomar o controle da empresa, pagou pelo voo. Porém, logo após a decolagem, Justin gritou e correu para Faraday. Acontece que a cabeça dele inchou como um balão devido à mudança de pressão, quase prestes a estourar. Justin rapidamente o ajudou a aliviar a pressão, enquanto Hatch impediu a comissária de bordo de se aproximar, tentando evitar mais confusão. Felizmente, o resto da viagem transcorreu sem problemas. Ao chegarem à conferência, Justin percebeu que aquilo era apenas o começo de um pesadelo. Hatch, sem autoridade real, tentou impressionar seus antigos colegas, gabando-se sobre inovação quântica. No entanto, foi recebido com escárnio. Acontece que ele sempre fora um idealista sem influência real na empresa. Enquanto isso, Faraday, vendo um ovo pela primeira vez, pensou que fosse um objeto valioso e insistiu em levar alguns para casa para sua esposa e filhos experimentarem. Demorou um pouco para convencê-lo a desistir, mas, logo depois, ele começou a discutir com um papagaio falante. O bate-boca inusitado entre os dois chamou a atenção de todos. Depois de todos esses constrangimentos, Justin pensou que, finalmente, o seminário começaria. No entanto, Faraday se adiantou e começou a corrigir erros fundamentais em uma fórmula apresentada por um renomado especialista que tinha 50 anos de experiência em pesquisa. Seu comportamento foi considerado extremamente rude. Os professores seniores imediatamente se levantaram para criticá-lo. Justin e Hatch ficaram tensos, enquanto a irmã de Hatch lançou-lhe um olhar de desgosto e saiu, como se dissesse que aquele vexame não era problema dela. Porém, diante das críticas dos acadêmicos, Faraday respondeu despreocupadamente: "Eu trouxe um modelo de revolução quântica." A sala ficou em silêncio. Ele então se virou para Justin, que lhe deu um aceno de encorajamento. Com isso, Faraday enfiou a mão no bolso. De repente, a sala ficou iluminada, e a mudança na iluminação chocou a todos. As pessoas correram para as janelas e viram metade de Londres brilhando intensamente.
A cena milagrosa era causada pelo pequeno dispositivo que Faraday segurava em sua mão. Ele flutuava e girava como uma flor de lótus em sua palma. Esse dispositivo poderia fornecer eletricidade gratuita para uma cidade inteira por um ano, tornando apagões uma coisa do passado. O ponto-chave era que aquilo era apenas um protótipo. Quando produzido em larga escala, poderia salvar a Terra da iminente crise de escassez de água prevista para o ano de 2030. Muito distante dali, na borda do sistema solar, o planeta Anxia enfrentava uma crise semelhante. Com o aumento das temperaturas, os recursos hídricos estavam se esgotando rapidamente. De acordo com a velocidade de desenvolvimento da Terra, o prazo final também seria o ano de 2030. Diante dessa situação, o povo anxiano percebeu que o destino da Terra estava diretamente ligado ao deles e que a sobrevivência do planeta azul dependeria de sua tecnologia de energia limpa. Inicialmente, enviaram um homem chamado Thomas para a Terra, mas, após alguns anos, ele desapareceu. A ganância dos humanos, que tomaram conta de sua empresa e exigiram sua tecnologia, levou ao seu desaparecimento. Sem conhecimento da iminente crise hídrica, os terráqueos continuavam vivendo suas vidas normalmente. Em um ato de desespero, Thomas fez uma ligação de longa distância e trouxe outro homem, Faraday, para continuar a missão. Quando Faraday chegou ao laboratório, sua primeira ação foi consertar a casca da bola de luz. Enquanto isso, em uma sala no porão, os monitores de vigilância da CIA ficaram subitamente estáticos. A agência já vinha monitorando os movimentos de Faraday há muito tempo, sem que ele próprio soubesse. Entretanto, a blindagem eletromagnética da bola de luz protegia sua privacidade. Faraday, por sua vez, parecia preocupado. Os projetos deixados por Thomas, embora aparentemente independentes, estavam incompletos. Eles não apresentavam conexão entre si e não permitiam a produção do dispositivo de fusão. Além disso, as matérias-primas e os elementos armazenados por Thomas possuíam meias-vidas curtas demais para serem úteis na Terra. Ele revelou a Hatch sua frustração. Ou Thomas havia enlouquecido, ou ele mesmo era um tolo. Sentindo-se abalado e perdido, acabou encontrando uma resposta inesperada ao vivenciar um fenômeno sobrenatural. Um alienígena vendo fantasmas na Terra. Ele conheceu uma velha que havia trabalhado com Thomas no passado. A mulher contou que, sempre que Thomas enfrentava um problema difícil, costumava caminhar próximo à água para relaxar. Ela levou Faraday para um passeio e, durante a caminhada, compartilhou palavras que lhe trouxeram grande inspiração. Segurando uma garrafa de álcool, bebia enquanto contava histórias sobre Thomas. Chegaram a um bar, onde ela quis pagar uma bebida para Faraday, mas ele recusou. No entanto, quando voltaram ao laboratório, a mulher começou a agir de forma estranha. Arrancou fios, apagou lâmpadas e jogou objetos pelo ambiente. O auge do caos ocorreu quando ela pegou um martelo e tentou destruir equipamentos. Faraday tentou impedi-la e, ao erguer a mão para afastá-la, viu seu próprio reflexo no vidro. Não havia ninguém ali. Descobriu então que estivera sozinho, o tempo todo. Na verdade, ele havia passado a noite bebendo, causando confusão nas ruas, pegando um chapéu de um morador de rua e colocando-o na cabeça. Depois, continuou a beber no bar e voltou ao laboratório, onde provocou mais destruição. De repente, olhou para algumas plantas e se lembrou das palavras da velha. O que você viu a 30 mil pés? Sobrepôs todos os desenhos, formou-se um padrão semelhante à nave espacial de seu planeta natal, a mesma que viu ao partir de Anxia. Um sorriso iluminou seu rosto, e ele correu para a casa de Justin para compartilhar a descoberta, sem perceber que um agente da CIA havia testemunhado tudo o que acontecera. Ao chegar à casa de Justin, Faraday foi surpreendido por boas notícias.
Enquanto separava alguns objetos, o pai de Justin encontrou antigas anotações da filha, que revelavam sua pesquisa sobre uma substância chamada deutério boro, capaz de substituir o deutério. Faraday compreendeu imediatamente. O experimento foi ativado sem demora, mas, nos dias seguintes, falhas constantes os levaram ao limite. Reunião após reunião, discutiam como usar uma função para derivar uma forma de onda harmoniosa de átomos caóticos. Contudo, a complexidade do problema era enorme. No momento mais crítico, o pai de Justin começou a demonstrar comportamentos estranhos. Seus gestos tornaram-se mecânicos, lembrando-os de Faraday, e ele desenvolveu uma súbita paixão pelo jazz, tocando violão incessantemente até a exaustão. Em um determinado momento, desmaiou. Justin levou-o ao hospital, onde os médicos diagnosticaram um derrame. Desesperada, perguntou a Faraday o que estava acontecendo com seu pai. Ele admitiu não ter certeza, mas estava convencido de que o homem possuía seus genes e que estava evoluindo para se tornar mais parecido com ele. Pouco depois, Justin recebeu um telefonema da polícia informando que seu pai havia permanecido parado em um cruzamento movimentado durante todo o dia. Ao chegar ao local, ela percebeu que ele estava observando abelhas. Quando retornaram para casa, descobriram que o velho havia preenchido paredes e papéis com incontáveis números. Faraday analisou aqueles números e percebeu um padrão. Contudo, para proteger suas anotações, o velho chegou ao ponto de agredir sua própria filha. Justin, angustiada por não reconhecer mais o pai que tinha antes, desabafou sua frustração em Faraday e o expulsou de casa. Sozinho, Faraday caminhou até a margem do rio, sua mente repleta de números e das palavras do velho. Ao erguer os olhos para o céu, avistou um bando de pássaros voando. O arranjo das aves parecia caótico e, ao mesmo tempo, ordenado. Em um instante, teve uma epifania. A resposta estava no jazz. Diferente de outros gêneros musicais, o jazz não é apenas uma performance, mas uma forma de comunicação. Ele correu de volta para a casa de Justin e começou a desenhar círculos na parede. Justin, por sua vez, digitava freneticamente no teclado do computador. Em questão de minutos, tudo se encaixou. Admirados com a beleza do mundo, foram até o laboratório. No centro da sala, posicionaram o teclado Minimoog, com os computadores ao redor. Conforme a música e a digitação se entrelaçavam, o reator de fusão começou a girar. Primeiro, emitiu uma luz amarela, depois azul, mas rapidamente adquiriu uma tonalidade vermelha. Esse era um sinal de perigo. Justin, alarmada, gritou desesperadamente. Faraday rapidamente se juntou à execução. Após vários ajustes intensos e rápidos, a ressonância finalmente se tornou harmoniosa e o reator de fusão começou a brilhar em um roxo brilhante. As luzes nas casas ao redor do laboratório acenderam. Eles tiveram sucesso. No entanto, quando estavam esperando a produção em massa, a alta gerência da empresa de tecnologia quis interromper o progresso. Esse comportamento incomum rapidamente levou Justin a perceber que a Agência Central de Inteligência tinha intenções maliciosas e que Thomas possuía motivos impuros. O que aconteceria se eles criassem um reator de fusão quântica? Um único dispositivo poderia abastecer um país inteiro por um ano. Se fabricassem uma versão menor, ela poderia alimentar carros elétricos, tornando desnecessário o reabastecimento ou a recarga. O termo emissões de carbono desapareceria para sempre. Mas a Agência Central de Inteligência não permitiria isso. Eles queriam tomar o controle do reator de fusão. O plano deles era simples. Primeiro usá-lo para fins militares, depois para civis, mantendo um controle rígido sobre a competitividade central. Felizmente, Justin percebeu que um novo membro do conselho era, na verdade, um agente infiltrado. A razão era clara.
Os membros da empresa de tecnologia deveriam estar entusiasmados com o sucesso do experimento, pois significava lucro. No entanto, a diretora executiva, senhorita Eddy, insistia em ir mais devagar. Justin estranhou essa atitude e notou que Eddy olhava nervosamente para Spencer. Desconfiada, fez algumas perguntas técnicas a Spencer, mas ele não soube responder. Isso confirmou suas suspeitas de que ele pertencia a um departamento secreto, provavelmente a Agência Central de Inteligência. Justin correu para alertar Faraday, que teve dificuldades para entender a situação. Ela explicou que aquela máquina continha uma energia tão grande quanto a de um pequeno asteroide. Agora, agentes do governo estavam a caminho e eles nunca os deixariam partir. Ambos poderiam ser eliminados. Thomas não havia planejado tudo isso? Ele não havia considerado a situação em que estavam? Justin estava desesperada. Mas Faraday a tranquilizou. Ele abriu uma parede de tela composta por 9 televisores antigos e ligou o reator de fusão. As imagens de vigilância da Agência Central de Inteligência desapareceram imediatamente. Faraday girou um botão próximo. Esse era um poder concedido pelo reator de fusão. A habilidade de se comunicar com Thomas. Faraday imediatamente repreendeu Thomas por não ter explicado o plano claramente desde o início, fazendo-o passar por tantas dificuldades e colocando-o em perigo. Thomas respondeu que essas experiências eram necessárias para que Faraday compreendesse sua missão. Ao lidar com humanos, a lição mais importante era aprender sobre engano e mentiras. Além disso, ele precisava encontrar um jornalista e se tornar uma lenda. Os humanos são vaidosos e adoram ídolos. Ele precisava ser o centro das atenções para se proteger e concluir sua missão. Naquele momento, Thomas alertou Faraday para encerrar a ligação rapidamente, pois os agentes estavam prestes a chegar. Pouco depois, uma agente invadiu o laboratório. Embora tenha chegado tarde demais, ela sabia que Faraday estava se comunicando com Thomas. Isso a aterrorizou a ponto de revelar sua identidade a Justin e pedir ajuda. Ela explicou que, há poucos dias, a Agência Central de Inteligência rastreou Thomas até uma selva no Camboja. Eles enviaram dezenas de milhares de toneladas de concreto, claramente para construir um abrigo de bloqueio de sinal. Como a selva era um excelente local para evitar a detecção por satélites, o ansioso Spencer enviou uma equipe de comando para capturá-lo. Mas algo inesperado aconteceu. Pouco depois de entrarem na caverna, os soldados foram atraídos por estranhas frutas caindo. Quando as frutas explodiram, uma fumaça verde se espalhou e, no momento seguinte, as cabeças dos soldados explodiram em mortes horríveis. Os agentes mostraram o vídeo a Justin, alegando que Thomas não era confiável. Eles não sabiam quais eram suas verdadeiras intenções, mas Faraday havia acabado de contatá-lo. Se Thomas obtivesse o reator de fusão, as consequências poderiam ser catastróficas, talvez até levando à extinção da humanidade na Terra. Justin ficou profundamente chocada ao pensar em sua família e na segurança da humanidade. Ela precisava encontrar Faraday e discutir se Thomas havia mudado para um lado sombrio. Ou será que ele estava escondendo algo de Faraday? Essa dúvida atingiu um nervo sensível em Faraday. Entre os habitantes de seu planeta, existiam 2 tipos. Ele não era muito inteligente, e Thomas, que era responsável pela gestão e criação. Faraday nunca entendeu por que Thomas o enviaria para a Terra. Poderia haver uma conspiração envolvida? Com essas dúvidas, ele foi ao laboratório, removeu a câmera de vigilância da Agência Central de Inteligência e começou a reconectá-la na bancada. Do outro lado, a tela na frente da agente escureceu uma por uma. Confusa, ela não sabia o que estava acontecendo, mas logo percebeu que seu computador havia sido hackeado. Faraday exibiu um vídeo enviado pelos soldados e colocou fones de ouvido, amplificando uma certa frequência no som de fundo. As ondas sonoras penetrantes
fizeram a agente largar os fones de ouvido imediatamente. No entanto, Faraday conseguiu ouvir claramente a informação. Naquela noite, ele correu para a casa de Justin e sussurrou em seu ouvido: Thomas mentiu para nós. Ele nunca planejou retornar ao nosso planeta. Ele quer trazer os nossos para a Terra. Ao mesmo tempo, os irmãos Hatch, da empresa de tecnologia, também estavam agindo. Eles não queriam ser manipulados pela Agência Central de Inteligência como seus pais foram. Perceberam que a única força capaz de se opor à agência era o magnata do petróleo por trás do Departamento de Energia. Secretamente, tentaram entrar em contato com seus representantes para uma possível colaboração. Enquanto isso, agentes da Agência Central de Inteligência submetiam Faraday a torturas brutais. Pressionaram uma ponta de cigarro quente contra seu rosto, mas ele não demonstrou reação. Olhou para eles com uma expressão boba. Frustrados, os agentes usaram alicates para arrancar um de seus dentes. Faraday estalou os dentes e zombou. Achei que vocês queriam que eu comesse o alicate. Ainda bem que é só arrancar um dente. Isso irritou os agentes, que recorreram à sua tática mais cruel. Cobriram o rosto de Faraday com um pano e despejaram água sobre ele como uma cachoeira, tentando simular a sensação de afogamento. No entanto, a água desapareceu instantaneamente. Somente quando acabaram as garrafas, Faraday sorriu e disse: Tenho 4 estômagos. Bebi toda a água. Naquele momento, Spencer, o líder, lembrou-se de algo. Ele ordenou que seus homens trouxessem um emissor de raios X. Dessa vez, Faraday sofreu. Sua boca se abriu como uma torneira, e ele cuspiu meio balde de água. Depois que terminou, parecia exausto e com dor. Aproveitando a oportunidade, Spencer pegou seu telefone e tocou um som áspero, perguntando: O que é isso? Faraday respondeu: É uma ordem dizendo às pessoas restantes para se prepararem para ir para a Terra. Todos ficaram chocados. Descobriu-se que Faraday era um alienígena e tinha um cúmplice chamado Thomas. Alguns dias antes, a CIA descobriu que Thomas estava escondido em uma selva, secretamente enviando sinais para o espaço sideral. Ele também matou cruelmente os soldados que vieram capturá-lo. Assim, a CIA decidiu parar de se esconder e enviou os militares para capturar Faraday. No entanto, eles ainda estavam muito atrasados. Faraday já havia percebido o perigo e movido o dispositivo de fusão quântica que haviam acabado de construir. Spencer começou a suar frio. Ele conseguia imaginar alienígenas descendo do céu. Com o dispositivo de fusão capaz de mover montanhas e encher mares, o fim da humanidade parecia iminente. Determinado a descobrir onde Thomas e o dispositivo de fusão estavam, Spencer continuou a torturar Faraday com o raio-X. Entretanto, Faraday possuía uma habilidade especial. Quando sua consciência era dispersa, pessoas de seu subconsciente apareciam. O subconsciente de Faraday era uma senhora que o lembrou. Você pode usar a fraqueza de Spencer para apunhalá-lo pelas costas. Faraday rapidamente balançou a cabeça. Isso é loucura. Eu não consigo fazer isso. Ela insistiu. Você já invadiu todas as redes da Terra. A internet, a dark web, as redes locais, tudo. Você viu os arquivos de Spencer, certo? Faraday de repente compreendeu. Ele gritou o outro sobrenome de Spencer e disse: Eu sei tudo sobre você. Spencer imediatamente dispensou todos, deixando apenas ele e Faraday. Descobriu-se que Spencer tinha uma identidade oculta. Era filho de um terrorista e fora criado pela CIA. Embora tivesse mudado seu sobrenome, investigava secretamente o paradeiro de seus pais havia anos. Faraday sugeriu que jogassem roleta russa. Para cada pergunta que Faraday respondesse sobre o passado de Spencer, Spencer teria que disparar um tiro. No entanto, ele sobreviveu aos 4 primeiros disparos milagrosamente. No final, Faraday decidiu quebrar sua defesa psicológica. Você escondeu evidências enquanto investigava Thomas,
agindo pelas costas do seu chefe. Você realmente acha que seu superior não sabe? Ele já fez parte da equipe de pesquisa de Thomas e sabe de tudo. Eles criaram você apenas para usá-lo, coitadinho. Inesperadamente, tomado pela emoção, Spencer desistiu da quinta pergunta e atirou diretamente em Faraday. No momento crítico, sua agente apareceu, atirando em Spencer e derrubando rapidamente os outros. Ela salvou Faraday. Enquanto todos ainda estavam confusos sobre sua identidade, um carro do magnata do petróleo chegou, cegando Faraday e os outros antes de levá-los embora. No entanto, ao chegarem ao destino, o mentor revelou-se. Era Thomas. Descobriu-se que o magnata do petróleo era, na verdade, Thomas. Quando Faraday estava prestes a questioná-lo sobre o motivo da mudança no plano de trazer os Ancients para a Terra, percebeu que a nave espacial que Thomas havia preparado era muito pequena. Quando perguntou, descobriu que Thomas planejava trazer apenas as elites, abandonando as abelhas operárias, incluindo a família de Faraday. Perdendo o controle, Faraday gritou: "Depois que todas as elites vierem para a Terra, quem fará o trabalho das abelhas operárias?" Assim como Faraday curou o pai de Justin, a cura tinha efeitos colaterais que poderiam levar à extinção humana. Os curados gradualmente perdiam seus traços humanos e se tornavam seres mecanizados, chamados de abelhas operárias. Como resultado, os dois alienígenas e um humano tiveram um desentendimento. Thomas queria trazer apenas as elites para a Terra, enquanto Faraday se opunha a abandonar sua família. O destino da humanidade ficou nas mãos de Justin, pois o algoritmo de criptografia do dispositivo de fusão estava com ela. Thomas tentou convencê-la. Sem a fusão quântica, a Terra estará condenada em poucos anos por causa das altas temperaturas. O desastre em Ancia nos ensina que sobreviver é o mais importante. Mas Justin recusou-se firmemente a entregar o algoritmo. Thomas tentou persuadir Faraday, oferecendo-lhe controle sobre a empresa de tecnologia. Mas Faraday recusou. "Eu só quero minha esposa e meus filhos." Thomas respondeu: "Passei anos-luz em missão na Terra para salvar meu povo, e minha família morreu em Ancia. Agora, você é tudo o que eu tenho." Faraday aceitou a missão, mas não abandonou suas intenções originais. Implorou para Justin desbloquear o dispositivo de fusão. Justin, emocionada, disse: "Se minha filha não me reconhecer, não consigo viver com isso." Faraday garantiu: "Eu não vou deixar isso acontecer. Eu também amo Molly." Justin duvidou que Faraday entendesse o que era amor. Mas ele explicou: "Aprendi quando você virou o carro para me salvar. Aprendi vendo você cuidar do seu pai doente. Aprendi quando cometi erro após erro e você me perdoou. Você me ensinou o que é amor." Comovida, Justin concordou. No lançamento do novo produto, a CIA e o MI5 tentaram impedir, mas Faraday revelou o dispositivo de fusão diante do mundo. Ele foi levado para uma sala de interrogatório, onde declarou: "Podemos produzir quantos dispositivos de fusão quiserem, mas estou voltando para meu planeta natal." Ele transferiu as ações da empresa para Justin e Hatch. Se algo acontecesse a eles, o algoritmo seria divulgado online. Vitoriosos, Faraday e seus aliados mudaram o destino da Terra. Finalmente, Faraday partiu em sua jornada, determinado a trazer todos os Ancients para a Terra. Inscreva-se para mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.